Ana Flávia, poderia nos trazer um exemplo de revitalização de alguma praça considerada por você eficaz quanto à mudança de olo pensene, que era antes doentio? Olha, assim, o que me vem, o que eu tenho de maior experiência, que eu sou de Belo Horizonte, né? Então é a Praça da Liberdade, que é uma praça que ela fica fica o Palácio do Governo, ficava, né? Porque agora ele mudou, e as secretarias do Estado ficavam em volta. E aí você tinha a Praça da Liberdade. Ela é de uma arquitetura com influência francesa, né? Então ela é toda simétrica, enfim. E era uma praça muito usada na feira de domingo, né? Tinha uma feira de artes, de artesanato, e era muito frequentada, e ela foi ficando muito degradada dentro do espaço muito importante da cidade. E aí, se não me engano, foi no final da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, ela passou por uma revitalização, e foi muito curioso, porque essa eu posso falar, porque eu acompanhei de perto. Eles colocaram, então, tapumes na praça, né, em volta da praça, para ela ser revitalizada. E durante anos ficou aqueles tapumes lá, e a gente não conseguia andar em volta, e até que eles tiraram os tapumes e mostraram, e a praça surgiu assim, linda, bem cuidada. Foi feito um trabalho usando tecnologias lá de irrigação e tal. Recuperou, então, a parte da fonte que tinha lá, o coreto foi recuperado. E é uma praça, hoje, de referência. As pessoas, então, fazem caminhada em volta da praça. Então, ela é uma referência. A feira que acontecia lá, claro, saiu de lá, porque ela quase quintuplicou ou mais de tamanho, então ela já estava inadequada. As pessoas usam ali para o bebê que vai tomar o sol de manhã, as pessoas que vão fazer a caminhada em horários diferentes. Domingo fecha. As secretarias hoje, então, agora vão ser todas transformadas em centros culturais. A biblioteca pública está ali, já está funcionando, alguns centros já estão funcionando. Aqui, ó, a Solange está me ajudando. O centro gastronômico tá funcionando. Astronômico, desculpa. Mas vai ter o CCBB também, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. O que mais vai? Então, a maioria está funcionando já. A última vez que eu vi estava em organização, em reforma, por isso que a Solange está me ajudando. Mas o que acontece lá, fundamentalmente? A praça é usada, ela é muito usada. E uma das primeiras coisas que aconteceu nessa praça, logo que ela foi reinaugurada, teve um movimento dos caras pintadas, na época do Collor, né, para tirar o Collor, e teve uma passeata gigantesca que passou pela praça. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que as pessoas pararam em frente ao Palácio do Governo e ninguém pisou na grama. Ninguém entrou e invadiu os canteiros. E era uma multidão. Isso, para mim, mostrou um respeito enorme e uma necessidade enorme que a população tinha de ter aquela praça de volta. Isso foi muito sério. Foi muito bacana ter visto, ter presenciado. Isso é uma coisa que eu presenciei e me chamou muita atenção, né? E hoje é uma praça muito usada, é muito importante para a cidade como... Enfatologia, na página 24, último item. Poderia nos falar da vivência da TARES na praça? A TARES na praça pode ser vivenciada de inúmeras formas, né? Desde do exemplarismo da convivência sadia, né, com pessoas de diferentes culturas, de diferentes formas. Você pode ter uma convivialidade com planta, quando isso é possível, né? Onde tenham praças que tenham plantas, você ter uma relação positiva com esse ambiente. Isso já é um exemplarismo e já é um processo tarístico, né? Ana Flávia, aqui, ó. Oi, perdi aqui. Sua prima. Aliás, nós somos primas, né? De verdade. Ana, é o seguinte, pegando o gancho aqui da praça que você falou, né, do Gramadão, que não é uma praça, mas é um espaço, o que eu gostaria, às vezes, de sugerir aqui a gente, aqui da Cognópolis,
seria colocar como sugestão na caixinha, que nós vamos ter uma Assembleia Geral do Conselho dos 500 em junho. E nós estamos precisando de sugestões para o bairro, de sugestões para a CCCI e o bairro Cognópolis como todo. Sim. De repente, nós poderíamos, através dessas sugestões de cada um, até você que é urbanista, colocar algum local aqui nas proximidades que a gente pudesse transformar numa praça, numa cidade-jardim, numa praça de convívio, de caminhada, de flores. Então, eu acho que fica aí a sugestão, essa caixa de sugestões do Conselho dos 500 está aqui embaixo, na entrada do tertuliário. E todos nós podemos colocar 2 ou 3 sugestões para que nós, do Conselho, possamos levar para a Assembleia o que nós, povo, queremos aqui do nosso bairro. Eu acho que uma coisa importante, aí, pegando o gancho que você está falando, a importância das praças e tal, e muito sério, é a localização da praça. A maneira como ela se localiza no urbano, no meio urbano. E aqui em Foz, como a gente não tem muita praça, a cultura da praça é algo que tem que ser desenvolvido, né? Porque a gente tem poucas praças, tem a Praça do Mitre, né? A gente tem a Praça da Bíblia, mas é pouco. Então, quando eu dava aula, os alunos sempre queriam, a gente estava fazendo praça, e os alunos sempre queriam colocar, a primeira coisa que eles colocavam na praça era uma guarita de segurança. Aí o Alexandre deve ter passado por isso também, porque ele dava aula da mesma matéria. E eu falava, mas por quê? Porque eles estão sempre associando praça a violência, a questão de assalto e tal. E aí eu vi que isso tem que ser trabalhado aqui, porque não tem essa cultura de praça. Uma das questões tem a ver com a localização. Então, ela tem que ser uma localização útil para todo mundo, né? Então, eu acho que isso é uma... Agora, eu queria dar uma ideia para a gente arranjar praça. Fazer uma campanha que a pessoa doe uma praça que vai ter o nome dela. Bacana. Vamos ver quem é que tem dinheiro aí. Banco para a praça e aquela... Ele compra o terreno e dá a praça para o povo. Não, o jardim, por exemplo, E coloca o nome dele na praça. Doe um banco. Né? Por exemplo, né, no Central Park, todos os bancos são doados são por famílias. E eles são mantenedores também do Central Park. Em Belo Horizonte tem o... Belo Horizonte tem vários, tem o canteiro, né? Tem os movimentos bem bacanas que eles premiam as pessoas que cuidam dos jardins que estão em frente às lojas, chama gentileza urbana. É muito sério, é muito importante. É muito importante a gente entrosar com o Conselho dos 500 e a Associação dos Moradores do Bairro, para nós termos força política para podermos melhorar o nosso bairro aqui. Nós já estamos transformando, nós temos que começar. É difícil? É possível? Queria colocar, a gente teve uma ideia recentemente, professor, até a gente estava jantando num restaurante japonês aqui, o Miyako, de fazer um jardim japonês e propor uma parceria com a colônia de japoneses aqui de Foz, que ela é forte. O jardim japonês de Buenos Aires, que eu conheci, aqui no Paraná tem vários, são fantásticos, é um ambiente que tem um apelo temático legal. Aí eu comecei a fazer a lista dos nossos japoneses aqui na Cognópolis, né? Não, para ajudar a desenvolver o projeto, mas a gente ter parceria com a colônia de japoneses aqui, que é forte. Pode até ser dentro do próprio conselho, a gente vê como que a gente pode desenvolver isso, né? Mas a gente tem uma turma grande. Mas vamos ver se arranja um cara para dar e a gente pôr o nome na praça dele. Isso. Na cidade como um todo... A gente pode fazer uma praça homenagem à comunidade nipônica. Cultural, com vários jardins de vários países, tem de várias muito, culturas. Os árabes, por exemplo, é muito interessante. Os árabes, o japonês, tem o árabe, teve uma época que também, dando aula, né, sugeri isso e para os alunos, e é interessante depois você ver, né, que eles fazem o 3D, e como é que seria uma outra cidade se essas praças tivessem sido concretizadas. E aí, uma delas foi uma sugestão, a gente fez ali onde tem a José Maria de Brito, com a Avenida Paraná, pegamos um terreno fictício, infelizmente, não tinha outra condição, mas eles fizeram uma praça árabe,
mas ficou linda e seria uma praça para a cidade. Eles fizeram entrevistas com os moradores que passavam pela rua e tiveram uma resposta super positiva em relação à presença dessa praça nesse local. Então, assim, a Foz, existe uma demanda da população, uma necessidade da população de ter praça, de ter local de convivência, de poder passear com tranquilidade, fazer caminhada, fazer exercício, descansar. Então, eu acho que isso é muito sério, muito importante, a gente tem que movimentar isso mesmo. O povo faz muito disso, mas na rua, né? Aquela avenida lá na frente do shopping, o povo está tudo andando o dia inteiro, né? A poluição danada, né? Barulho, monóxido. Não, você vê, o pouco que tem já é aproveitado, né? Já tem alguns locais para a pessoa fazer ginástica, tudo isso que a prefeitura colocou. São mais de 20 academias ao ar livre, que inclusive algumas praças que estavam abandonadas agora estão sendo frequentadas. Porque foi um novo uso. Aí o povo começa a frequentar e espanta a pessoa mal intencionada, o ato ilícito. Né? E você vê a necessidade da população de ter esses espaços, porque você vê, tem determinados horários propícios para ginástica que ficam cheios, e é muito bom, é muito positivo ver isso. Um exemplo para a gente aqui, que eu acho que é legal trazer, é Puerto Iguaçu. Eles têm uma praça lá fantástica, não sei se todo mundo aqui conhece, próximo do Marco das Três Fronteiras, indo para o Marco das Três Fronteiras, argentino. E a Costaneira, que é uma avenida Beira-Rio na Argentina, tem Wi-Fi grátis, entende? Então a pessoa vai com tablet, vai, né? É coisa de ficar na rede social, mas na praça. E é muito movimentado. Então, é um exemplo aqui para a Foz também. Vale a pena conhecer. Muito bom. Faz umas praças na Cognó, por favor. Eu confio em vocês. Tá certo? É a Ágora, né? A Ágora está... Eu acho que se a gente começar aqui, mesmo que seja uma praça menor, aí a gente vai fazendo as outras maiores. Fazer o chamariz. Poreto. Fazer o ovindês. Chamar outro. Fazer a Praça da Liberdade, né, Roberta? Lá de Belo Horizonte, que está linda. Ana, falando em praças, né, estava pensando, essas praças aqui podiam ser, já que ainda vão ser construídas, praças temáticas educativas, né? Por exemplo, a gente podia ter a Praça da Ciência, a Praça do Livro, temáticas assim que tragam as pessoas, tenham um mater pensene mais educativo, né? Porque a gente tem aqui a Praça da Bíblia, que é super ocupada, mas que é um nome mais inadequado para uma praça aqui. Praça da Bíblia, nem igreja não tem lá, né? Ainda bem, mas se a gente vai fazer um lugar que as pessoas vão circular e o nome da praça pode influenciar no tipo de coisa que elas vão fazer, poderiam ser praças pensadas em termos de equipamento, de atividades nesse sentido. Eu concordo, eu acho que é sempre positivo se ela tiver um mater pensene mais pró-evolutivo, né? Mas o que eu acho que, sobretudo, isso é uma opinião também pessoal, a gente tem que pensar nas praças no entorno, né? Na população do entorno desse local. Porque tem algumas praças que elas vão ter uma influência mais ampla e elas vão atingir, por exemplo, toda a cidade. E tem as praças que elas são mais locais. Então, essas praças, você tem que fazer realmente um estudo no local e ver qual é aquele grupo, como é que poderia beneficiar, quais as características dessa praça que poderiam fazer com que as pessoas do entorno frequentem essa praça, que essa frequência é muito importante para a segurança, né, para a manutenção dessa praça, e aí trazer essa adequação. Então, por exemplo, num lugar onde você tem uma escola, que você teria, por exemplo, tem um grupo de musical, né? Você poderia ter na praça um espaço, um ambiente para que esse grupo pudesse se manifestar né, na praça, num lugar público, e poderia beneficiar outras pessoas. Assim, você pode ter com livro, com aspectos da ciência, né? Mas sempre adequando ao entorno. A questão da interculturalidade, né? Praça das Nações, né? Tem até o nome, mas não tem a função ainda. Isso, esse espaço ele tem que ser apropriado. Então, seja lá qual for a característica, de preferência mais pró-evolutivas, né? Melhor, mas ela tem que estar bem adequada ao local onde ela está inserida. Isso tem a ver com o que você colocou aqui, Movimento Boa Praça? Tá, esse Movimento Boa Praça, eu falei anteriormente, é um grupo de São Paulo, que eles chamam Movimento Boa Praça, e eles têm atividades e ações
na praça, eles se apropriam da praça onde eles frequentam e eles têm atividades comunitárias promovidas pelo grupo de interação e que acontecem na praça. Então, é muito bacana, por isso que eu coloquei como exemplo. Tá, e só para terminar, já te passo, Alexandre. Você colocou também ali técnicas de sustentabilidade. Aí você pensou isso em relação aqui aos materiais que são utilizados? A princípio, eu pensei nos materiais utilizados, né? E aí você tem o uso de energia solar, o tipo de coleta, então, o tipo de piso, que pode ser um piso mais sustentável, mais que tenha permeabilidade, né? Para que você não tire a permeabilidade do solo. Né? Fora isso, você tem outros aí, recursos, aí é uma coisa que é muito característica da praça também, que é a da multidisciplinaridade. Né? Tem várias disciplinas aí que podem interagir para criar um resultado positivo. Né? Só para lembrar, gente, tem a Praça dos Laboratórios aqui no CAEC. Né? Muito bem lembrado. Professor, a Praça dos Laboratórios, é onde tem o Marco Central. Tá? Eu acho que é interessante, professor Valdo, um tempo atrás você sugeriu colocar aqui na Praça dos Laboratórios um megálito. Aquela ideia de... Não, vai trazer agora. Ah, é? Então. Já está pronto, tem 7 metros de altura. Eu acho que isso aí vai Mas já vão colocar. Mas... Já está pronto. Isso vai atrair visitação e vai fazer com que essa praça seja mais frequentada. Até. Mas eu acho assim, aí uma opinião pessoal também, aberta a críticas, que é assim... Eu acho que o CAEG como um todo é a questão do verde, né? Você não tem uma coisa muito de localização de praça. Eu acho que aqui tem uma coisa de criação... Tem que ser fora daqui. De ambiente. É uma praça De cognopolita. pequenos ambientes de convivialidade. Eu acho que ela tem que ser fora. Um pórtico para chamar a atenção do resto. É bem isso também. Aquela planta do poste que é o máximo. Se fizer aquilo, já vai dar uma ideia, vai dar expressão. Aí a gente vai arranjar gente que vai ajudar a fazer a praça, tudo isso. O pórtico, a minha ideia é detonar auxílio, assistência, ajuda de outras pessoas, através do pórtico. Ele pode detonar o processo. Nessas áreas verdes que tem por aqui, não pode fazer uma praça? Áreas verdes, como assim? De onde? Eu vejo assim, ó, ali chegando ali na Maria Pubiac, de lá para cá, do lado esquerdo, tem uma área enorme ali verde, sem sacrificar árvore nenhuma. Não poderia fazer uma praça ali? Olha, esses espaços eles podem se tornar praças, mas uma das coisas importantes é que nem todo espaço é remanescente de mata, é um local mais apropriado para se construir uma praça. Né? Então, ela tem a questão eu falo que aqui em Foz, como a gente não tem cultura de praça, uma hipótese seria fazer praças em vias de maior movimento, porque aí estaria sempre um movimento constante, você consegue criar, então, com paisagismo e com outros estudos, equipamentos e locais internos acolhedores, mas que você privilegia segurança. Então, tem que analisar esse espaço, ver qual é a comunidade, o ideal é que ele esteja no entorno de um local, porque os olhos, né, dessas casas, elas vão ser os olhos que vão cuidar dessa praça também. Né? Então, os moradores cuidam da praça. Então, se for um local muito isolado, a gente vai ter problema de segurança e a gente pode vir a ter problema de não uso da praça por isso. Porque aqui tem uma série de condomínios, né? A convergência está toda para cá, por isso que eu pensei. Não, mas isso é analisado, é uma hipótese, então não é para ser descartada, não. Eu acho que tem que analisar, ver quais são os espaços possíveis, disponíveis, né, Alexandre? Mesmo e aí, a partir daí, ver qual tem o maior potencial para ser feito. Mesmo que não seja exclusivamente na área verde ali, sim, pode ser assim, um pequeno terreno no entorno e complementando com aquela área verde. O ideal é ver assim, o que tem de carência, né, da população local, o que pode ser, quais são as características. Porque às vezes você vai vou colocar um campo de futebol num determinado lugar e as pessoas querem caminhar. Não, é isso que eu ia te falar. Aqui eu acho que faz falta um local para caminhar. Exato, então tem a ver com o campo entorno. De futebol, a gente tem ali logo no início da Felipe Vancha, tem uma quadra de futebol que eu vejo sempre o pessoal jogando ali, eu acho que dá conta. É que tem algumas coisas que são públicas, outras são privadas. Então, cada vizinhança assim, vai ter uma característica que vai contribuir para o uso dessa praça. Né? Então, tem alguns lugares que, se você não colocar um campo de futebol, a praça vai ficar, sabe, você vai pôr uma pista de caminhada, ninguém vai caminhar, mas se você colocar um campinho de futebol ali, vai ser super útil. Então,
cada caso é um caso, né? Mas eu acho que é bacana a gente analisar os espaços disponíveis para ver onde poderia ser feito, né? Então tá bom. Ana, na trinomiologia, o trinômio microcosmo, sociocosmo e macrocosmo, você pode ampliar? Aqui seria a questão que, na verdade, isso aqui vai num crescendo, né? Esse trinômio ele tem um crescendo, que é a questão do micro-universo, das coisas dos nossos valores, né? A maneira como a gente interage no meio, como isso está ligado também, né? Como é que isso reverbera na praça, os meus valores estão reverberando naquele meio, e como aquilo vai reverberar num ambiente maior, né? Eu acho que a gente vê, por exemplo, as praças que elas se tornam referências de uma praça que seria uma referência local. Como é que ela começa a deixar de ser microlocal, por exemplo, uma influência só de um bairro, e ela passa a ter uma influência macrolocal, isto é, uma influência na cidade, por exemplo. Né? Então, a gente vê a Praça do Mitre, que ela tem, né, ela tem um envolvimento ali das pessoas que passam por ela cotidianamente. Mas quando ela tem um evento, como a Luciana colocou ali, que é a Feira do Livro, ela já ganha uma repercussão macro-local, ela já atinge a cidade como um todo. E aí, quanto mais você tem eventos macro-locais maiores, mais ela vai ganhando essa característica de uma influência maior na cidade. E aí isso acontece também dos grandes eventos histórico-culturais do mundo inteiro, dessas praças que têm essa influência, por exemplo, internacional, né, que a gente tem como referência, onde houveram acontecimentos históricos que marcaram o processo da humanidade como um todo. Ela não diz respeito só àquela cidade, né? Ela tem um aspecto mais amplo, né? Queda da Bastilha. Você pega, né? a Praça da Paz Celestial na China, que teve aquele movimento todo, das Mães de Maio na Argentina. Exatamente. Vira-mexe está aparecendo na televisão. Exatamente. A Rússia, quando faz desfile, acho que é Praça Vermelha, alguma coisa assim, né? Tá aí, então. Tem essas mais... Então elas têm esse universo, né? Então, se a gente pensar e a gente sair daquela questão micro do dia a dia, a gente vê como essa praça tem um potencial de influenciar. E a gente tem condição de criar praças para influenciar o mundo, né? Lá as empresas adotaram os parques a área verde de Joinville. Então, como cada empresa ficou responsável por aquilo, tinha sempre a manutenção. E lá tem muitas praças lá. Então, eu vejo, quando não tinha a questão das empresas, né, fazendo a preservação, a manutenção, ela vai com o tempo ficando em estado mais precário, né? E a partir do momento que as empresas adotaram cada parque, cada situações, área de zoobotânica, essas coisas todas, até hoje elas continuam muito bem. E isso é muito positivo, tem a ver com o que a Adriana perguntou para mim também. Isso não deixa de ser uma apropriação de uso, claro, do setor privado em relação ao setor público, mas é uma contribuição que é de via de mão dupla, há um ganha-ganha. Para o empresário, eles costumam ter incentivos, a população ganha, né, porque ela tem uma manutenção. A manutenção da praça é um item primordial para o sucesso dela, né, porque você tem uma constância de manutenção, né? Aqui no Brasil, então, a gente tem as plantas e tal, tem que ter uma rega, poda, enfim, e isso é muito importante. Existe também a questão do prêmio. Qual foi o melhor jardim? Qual foi o melhor parque? E isso vai dando motivação para o povo. Tanto que a empresa da Embraco que tem lá, eles têm um jardim na frente da empresa que é de todo mundo ficar. E tem uma coisa bacana, porque você pode envolver a cidade de várias formas. Pode ter concurso público, por exemplo, do projeto de arquitetura da praça. Aí envolve várias pessoas da cidade, aquilo mobiliza as pessoas, porque você tem que ter uma mobilização da coletividade em prol da praça. A praça, uma praça revitalizada, por exemplo, ela qualifica todo o ambiente em volta. Você tem um efeito halo positivo, né, de recuperação urbana, de movimento urbano, e aí você entra as reurbanizações nisso, você inclui. Então, assim, é bastante positivo quando a gente tem essas revitalizações. Eles fizeram um movimento bem interessante, que eles fecharam a principal rua de Joinville, que era, aí só ficou rua de pedestres. Então, ficou uma praça, ficou a Praça da Bandeira, a Praça das Palmeiras, que lá tem uma rua só das Palmeiras,
imperiais, então ficou tudo conjugado. E ficou muito bonito isso. Todo mundo ganha, né? Todo mundo... Ana, eu queria que você conectasse algumas ideias. Você coloca em paradoxologia o paradoxo de a intrafisicalidade proporcionar suporte à extrafisicalidade. Aí você coloca em politicologia a democracia. Queria que você falasse da importância da construção da Praça dos 500 para que essa praça possa se tornar um espaço que venha consolidar de fato a democracia pura aqui na Cognópolis. E eu queria que você pudesse falar, então, assim, a respeito disso. Qual que é a importância que tem? Porque o Conselho dos 500, hoje em dia, ele ainda tem dificuldade em trazer o interesse das pessoas e a priorização das pessoas. Qual o papel dessa praça? Olha, eu acho que uma praça, um local específico para reunião desse conselho, num ambiente desses, eu acho que contribuiria muito para fortalecer o Holopensene do grupo, né, e desse movimento. E eu acho que esse é o movimento aí do que a Alzira, linkando com o que a Alzira falou, que é um movimento capaz de influenciar o mundo, né? Então, é um movimento nosso, né, aqui de Foz do Iguaçu, da Conscienciologia, em prol de um processo evolutivo muito sério, muito importante, e que está começando, a gente está retomando isso aqui, e transformando. Então, acho que isso é um bom exemplo de uma praça que pode contribuir muito para essa fixação desse Holopensene evolutivo, pró-evolutivo, e é capaz de influenciar, transcender fronteiras e ser uma referência de praça aí no mundo. Não sei se é isso que você queria. Acha que a praça em si física... Ela contribui muito para esse processo. Ela poderia atrair as pessoas... Isso, ela vai aglutinar, né? É como se a gente não tivesse um lugar para aquilo, né? Você finca a bandeira, né, num lugar. Tem um lugar, né, que é diferente da circulação. Eu estou num espaço que é de circulação de pessoas. Não. É um lugar, é um Holopensene, né? Ponto de encontro. É um ponto de convergência. Então, aquilo a gente sabe que é o processo da ágora, né? Que é a primeira praça, né? O processo da vida política, é a praça que influenciou a maioria das outras praças no mundo, né? Então, até como referência espacial, como referência de política, né? De estar reunindo aí Palácio do Governo, secretarias de Estado, várias praças são feitas dessa forma a partir da influência da ágora. Então, nesse sentido, tem um espaço físico para o Conselho, né, dos 500. Ele é muito importante, eu acho que ia ajudar muito, ia contribuir muito para a fixação desse Holopensene pró-evolutivo. Obrigada a você. Mas então, Ana Flávia, nós esperamos então outros verbetes da sua parte aí, pelo seguinte: a Cognópolis tem muita coisa, além de praça, tem muita coisa para ser construída aqui. Faz um verbete de cada coisa que nós precisamos. Tá bom. Tá certo? Traz aí uma porção.